Bom dia, visitantes e inscritos do canal. Obrigado mais uma vez pela participação e sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um tema que é um tema meio chato, que nós budistas vivemos diariamente, os católicos também, mas no nosso caso é um caso um pouco diferente. Esses dias, pela internet, eu fui acusado de idólatra. Então eu fiquei pensando, da onde que essa pessoa acha que o budista é idólatra, né? É porque provavelmente ela tem uma mente protestante, né, uma mente evangélica, melhor dizendo, porque os protestantes tradicionais respeitam os budistas de maneira geral. São geralmente os pentecostais, neopentecostais, ou aqueles chatos, fanáticos que não respeitam a religião alheia, né? Então o cara me acusou de idólatra porque nós temos imagens, né, esculturas em nossos altares. E eu tentei explicar para ele, mas não adianta, né? Mas eu fiz esse vídeo para tentar explicar para que pessoas sinceras que têm uma visão errada do budismo realmente saibam a função das imagens, das estátuas no proceder budista, nas meditações, nas cerimônias budistas, né? Nos ritos, melhor dizendo, de uma maneira geral. Então, as imagens elas são usadas de maneira geral, basicamente, para elevar estados mentais benéficos. Por exemplo, virtudes humanas, ensinamentos budistas, doutrinas budistas, que nós acreditamos que já estão latentes em nós. Mas como esses estados são sufocados pelo dia a dia, pelo estresse, pela inversão de prioridades, que muitas vezes nós colocamos valores efêmeros e bens efêmeros, bens materiais acima da espiritualidade, tudo isso sufoca a verdadeira espiritualidade dentro do ser. Então a utilização das imagens é exatamente para fazer com que esses estados que estão adormecidos venham à tona, despertem. E são vários ensinamentos budistas, várias virtudes humanas que o budista cultua. Então esse seria o nosso Deus, não seria algo externo, algo para se idolatrar, mas estados que naturalmente se encontravam em nós, mas que foram degenerados pelo proceder humano, pelo dia a dia humano, pelos comportamentos humanos que se afastaram do sagrado. Então as imagens são usadas para isso. Eu separei aqui duas imagens de Shakyamuni em duas posições diferentes. Tem imagens de bodhisattvas também, de outros seres que representam outras, que têm outro simbolismo. Por exemplo, a imagem de Kanon, Avalokitesvara, representa a compaixão. Então, quando nós olhamos para aquela imagem, simplesmente pensamos se temos agido com compaixão, tentamos despertar uma compaixão com alguma pessoa, com alguma situação em que nós estamos irritados e tal. É uma forma de se consertar, né? Olhar num espelho perfeito e se ver como você deve ser, né? Então, Kanon, você veria a compaixão, a imagem de Ksitigarbha, nós refletiríamos sobre o amor filial, sobre o relacionamento pai-filho, sobre a importância da família e sobre também os entes queridos que se foram, né, os valores que eles deixaram, a tradição que eles deixaram. Então seria essa a ideia dessas duas esculturas, dessas duas imagens. Eu separei aqui mais duas imagens. Essa aqui é de Shakyamuni, o fundador do budismo, né, o Buda histórico. E aqui foi o momento em que ele atingiu a iluminação. Essa posição da mão aqui dele encostando o chão e a outra mão esquerda sobre o colo, né, tem todo um simbolismo, né? Representa a mão esquerda sobre o colo, a fato dele estar meditando, se concentrando, né, refletindo sobre si mesmo, né? Então a ideia é de se refletir. E a mão encostando o solo representa que ele estava em contato com o todo, não se vendo mais como simplesmente um indivíduo separado, deixando o egoísmo de lado e se fundindo ao todo, né, à natureza de Buda e ao que o budismo ensina dessa ideia de que todos nós fazemos parte de um mesmo todo, somos um organismo só e por isso precisamos viver em harmonia, com compaixão e solidariedade. Então quando nós olhamos para essa imagem, simplesmente pensamos nisso.
não estamos adorando um Deus, Buda não é um Deus, ele não está num universo paralelo, olhando por nós, abençoando, não. Ele está aqui na mente, num estado adormecido, representado nessa imagem. Tá? Tem aqui uma outra imagem que eu separei também, que é a imagem do Buda no Nirvana, né, quando ele está prestes a morrer. A gente repara aqui nessa imagem que Buda está, mesmo diante da morte, ele está com uma expressão facial de tranquilidade, certo? O que isso significa? Significa que ele venceu a morte, que ele percebe que a morte é algo que não se adianta lutar, que você tem que se render a ela e aceitar, faz parte da vida, e que após a morte outros seres nascerão e cumprirão seu papel, assim como ele cumpriu o papel dele. Então, basicamente, as imagens são utilizadas para esse fim. Simplesmente isso. Então, você que acha que o budista é idólatra e tal, comece a repensar, leve em consideração esses argumentos que foram dados aqui. E para quem quer conhecer um pouco mais também, acessou com curiosidade para saber o que são as imagens no budismo, espero que tenha sido proveitoso. Então é isso, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar o vídeo, curtir, a fazer com que mais pessoas tenham contato com o budismo no Brasil, que é uma religião que ou só japonês pratica, ou as pessoas que praticam se escondem e não dão as caras. E eu estou tentando ir num caminho inverso, né, de propagação, que as pessoas conheçam essa cultura e pratiquem, e se não pratiquem, pelo menos desfaçam as ideias errôneas que têm sobre essa religião. Então é isso, até a próxima, um grande abraço.